Salve, saudações, salve Irmandade, meus respeitos a todos. Macota está hoje chegando para trazer mais uma live para vocês da Conebras. Espero que estejam todos com muita tranquilidade aí em seus lares, na companhia dos seus, para mais esse encontro aqui, para mais esse bate-papo rápido. E que a gente consiga transmitir nesses poucos minutos que nós vamos passar aqui, uma mensagem que seja proveitosa para todos. Vamos iniciando a nossa live de hoje, na expectativa de que o som esteja chegando bem para todos, o som e a imagem estejam chegando bem para todos. Me vejo Usma, meu nome é Macota Tata hoje, e venho aqui trazer para vocês mais uma edição da nossa live Nós por Nós, a Missão. E hoje teremos a convidada, a nossa irmã professora Terezinha Juraci, que irá abordar um tema muito interessante, conforme vocês já tomaram notícia, né? Já estão sabendo. Daqui a pouco a gente vai adiantar mais detalhes. Como é de costume, antes de iniciarmos, nós fazemos uma referência à data que esteja próxima à nossa live. Hoje nós estamos no dia 22 de outubro de 2024. Então, próximo ao dia 22, até a nossa próxima live, que vai ser dia 29, né? A gente procura trazer as datas que estarão nesse intervalo como uma referência para que a gente venha tomar conhecimento. Então, consta aqui no calendário Conebras que no dia 24 de outubro de 2005, morre Rosa Parks, líder do movimento dos direitos humanos na América do Norte. Rosa Parks, como vocês sabem, ela foi aquela ativista, aquela mulher negra que teve a coragem, né, de dizer não dentro do ônibus, quando então existia uma legislação que obrigava que as pessoas brancas tinham prioridade nos assentos dos bancos e que os negros tinham que sentar em lugares reservados a eles, que era no fundo do ônibus. E a Rosa Parks se negou a levantar-se do seu lugar, e aí gerou um fato histórico, e isso a notabilizou por todo o mundo. Então, a missão Conebras, como vocês sabem, ela tem por princípio reunir toda a irmandade afro-brasileira, afrodiaspórica, em torno de uma organização, em cima da máxima organizar já. Né? Então, Conebras reunindo forças, nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros. Se nós nos organizarmos dentro de uma associação e, a partir daí, focarmos o nosso empreendimento no sentido de construir um sistema educacional próprio, afrocentrado, que vá da creche Conebras até a Universidade Conebras, nós estaremos estabelecendo um sistema educacional que irá reportar para as nossas crianças, para os nossos alunos, para os nossos estudantes, não aquela imagem do negro com marca chicotada nas costas ou de serviçais das casas grandes, mas sim a história dos impérios africanos, o Império do Congo, o Império do Mali, do homem mais rico que já existiu na humanidade, das pirâmides, dos sábios, das filosofias, tudo que traz uma história que principia o próprio início da humanidade. Então, essa é a proposta do Ensino Conebras, fazer o movimento Sankofa de resgate de autoestima, positividade e valores. E isso nós queremos fazer sem depender de ninguém. É uma ação que a Conebras vem propor, uma revolução, talvez até melhor dizendo, que a Conebras vem propor, para mostrarmos que nós somos capazes de fazer por nós mesmos, né? Então, essa é a proposta. Se você acredita que nós temos esse potencial, se você acredita que nós temos essa capacidade de fazer por nós mesmos sem depender de ninguém, então a Conebras é o seu lugar. Tá? Além de ser um projeto ou uma missão para ser cumprido a médio e longo prazo. Se você necessita de imediatismo, se você acredita num projeto desse porte da Conebras, no sentido imediatista, então a Conebras não irá te atender, porque vivemos num processo de submissão e de subjugação há mais de 500 anos. Né? Então, esperar que a Conebras apresente resultados dentro de uma proposta revolucionária fora da caixa em 5, 10 anos é querer demais,
ou falta de consciência total do que representou 500 anos de lavagem cerebral e subjugamento, subdesenvolvimento e de cosificação da nossa própria existência, né? Então, o projeto da Conebras exige, sim, um tempo mínimo de semeadura, de preparação do terreno, de esperar essa semente crescer, de esperar essa semente transformar-se em fruto, para a partir daí a gente começar a colher os frutos. Mas alguém tem que tomar essa iniciativa. E eu tive a graça de ter essa intuição e estou juntamente com mais, nós estamos hoje tendo a organização com umas 40 pessoas colaborando conosco, para que esse fato, de fato, torne-se uma realidade. Só que 40 pessoas para fazer um projeto que irá beneficiar mais de 100 milhões, imagine quantas pessoas ainda a gente precisa dentro da Conebras para que esse projeto tome pelo menos corpo capaz de avançar. Então, eu venho aqui deixar para vocês um convite, né? Venha para dentro da Missão Conebras, venha ser parte da Missão Conebras, venha colaborar com a gente, venha doar o seu expertise, doar o seu conhecimento, para que a gente possa, nesse processo inicial, que é esse de doação, esse processo inicial que exige um voluntariado, porque nós não temos ainda a condição de bancar e de remunerar ninguém, mas é sim nosso projeto de que todos seremos remunerados, porque não iríamos criar uma organização com o pretexto de explorar a nós mesmos, né? Não faz nenhum sentido, seria contraditório aquilo que a gente condena dentro do conceito racismo, né? Que é a exploração que a nossa ancestralidade foi vítima e que nós ainda somos vítimas dentro de uma nova versão de exploração. Então, venha para dentro da Conebras, vamos construir essa organização que você tem tudo para ser a maior organização negra de todos os tempos, de todo o planeta, pois somos a maior concentração afrodescendente fora do continente africano. Isso tem um peso, isso é potência. E a Conebras veio para nos dizer, preste atenção, isso é potência. Muito bem. Também é praxe, né, antes de iniciarmos a nossa live, antes de trazermos nosso convidado aqui, fazermos uma leitura sequencial de um trecho do livro da Conebras, O que estamos fazendo por nós, né? Esse livro aqui, escrito pela minha própria pessoa, que não sou escritor, não sou autor, o objetivo foi só deixar escrito os princípios e a intuição que eu tive dessa ideia da Conebras, para que servisse como uma base inicial, né, de referência para o projeto que a Conebras pretende ser. A visão que está aqui é a visão macro da Conebras, uma visão do que a gente pode ter nesse momento em que eu consegui escrever esse livro, que foi em 2020, né? Quase um ano depois da ideia ter surgido para mim. Então, aqui está a macro ideia da Conebras, né? Que é fundamental vocês compreenderem, que vocês compreendendo o que está aqui, vocês entenderão toda a dificuldade e toda a estratégia necessária que nós estamos aplicando para que isso torne-se uma realidade. Muito bem. Então, hoje eu vou fazer uma leitura, ou continuando a leitura, que está na página 46 da segunda edição, item 12.3, e na página 51 da primeira edição. Tá? Aqui ainda nós estamos num capítulo que chama a Fim da Cultura do Pires, né? Cultura do Pires, né? Quem tiver interessado em saber o que vem a ser a cultura do Pires, veja as entrevistas, as lives anteriores, que acontecem todas as terças-feiras, a partir das 20h10. Muito bem, eu vou ler aqui para vocês o item 12.3, tá bom? Aqui do livro. Quem quiser adquirir esse livro, é só entrar em contato com a gente, ou no WhatsApp, ou por aqui mesmo, e nós enviaremos o livro via correio, ok? Então, o item 12.3 do item Fim da Cultura do Pires diz o seguinte: se a organização Conebras se tornar uma pessoa, ela pode ser extinta na própria pessoa. Agora, se ela se tornar um comportamento, um hábito, ela se torna uma cultura. E aí mudaremos todo o processo da comunidade afrodescendente. Ou seja, quando conseguirmos fazer da ideologia Conebras uma cultura, um costume social, uma nova forma de pensar negro ou negra, estaremos em construção de uma vencedora geração afro-brasileira, tendo em seu contexto não o revanchismo ou qualquer sentimento de mágoa que é corrosivo, mas sim sendo um povo
integralmente constituído de positividade e orgulho de ter dado mais uma prova de capacidade de recomeço e retomar seu lugar de respeito, com a mais digna história que se possa ter registro de seus habitantes na existência desse planeta. Então tem tudo a ver esse trecho com o que nós estamos falando, com a proposta da Conebras e também com o nosso entrevistado, com a nossa entrevistada de hoje, né? Que é tomarmos a consciência de nossos valores, da nossa potencialidade, a partir da nossa ancestralidade, a partir da conscientização de que nós somos o princípio da humanidade, então nós estamos falando em algo de milhões de anos antes da data atual, né, para que a gente venha se sentir menosprezado por um período de 500 anos. O que é 500 anos em relação a milhões de anos de construção, de filosofia, de descoberta, de ciência, de pirâmides, de impérios, né? O que é 500 anos, ou o que são 500 anos, para a gente se sentir menor por causa disso. Muito bem, então somos grandes, somos capazes, somos totalmente potencializados para fazer o que precisar ser feito. Queria deixar aqui o agradecimento aos nossos parceiros, né, e associados, o MNU, a Mara Produções e Casting, ou Niara Produções e Casting, desculpa, a Diáspora Flix, a Clínica Preta, a Web Rádio Samba e Pagode, a Renata Antônio, corretora de imóveis, e ao Instituto Axé. Parceiros que estão conosco na Conebras já há algum tempo, então a gente faz essa troca, um apoia o outro. Espero que, se você tiver também alguma empresa, algum empreendimento, alguma forma que você acha que você pode fazer uma parceria com a Conebras e ser construtivo, seja muito bem-vindo e entre em contato conosco, que a gente faz a divulgação mútua, tá bom? Já estamos aqui com o irmão Marco Aurélio, seja bem-vindo, Marquinho. Maravilha. O tema de hoje, que nós vamos conversar aqui na live, é Caminhos e Travessias contra Colonialistas. E quem vai falar sobre esse tema conosco é a nossa querida irmã professora, né? Terezinha Juraci. Professora Terezinha Juraci M. Silva, mestre em Literaturas Africanas pela Unesp, formado em Letras pela UNF de Minas Gerais, especialista em Estudos Culturais, Instituto de Estudos Avançados da UNC, Córdoba, Argentina, especialista em Literatura Infantil e Juvenil Brasileira pela PUC do Rio Grande do Sul, ex-leitora da MRE, professora convidada, ensino Língua e Cultura Brasileira no exterior por 12 anos, observadora internacional da ONU na África do Sul, eleições de Mandela e Palestina, assessora pedagógica em escolas privadas e na rede de ensino estadual e municipal da cidade de Poá. Assessoria de palestras, cursos de formação continuada de professores para a educação antirracista e aplicação da Lei 10.639 de 2003. E aí, gente, eu vou aproveitar enquanto ela não acessa aqui, para convidar vocês que está rolando um projeto dentro da Conebras, que é um processo que nós estamos chamando de imersão na cultura Conebras. Então, quem tiver interessado em conhecer a Conebras profundamente, entre em contato conosco. É um projeto que vai viabilizar e criar uma, que nós estamos chamando de dinastia de mentores Conebras. Quem participar desse projeto, é um projeto de graduação que vai da graduação 1 até a graduação 12, estará habilitado a representar a Conebras em qualquer lugar do Brasil, falando em nome da Conebras. Então, se estiver interessado em participar dessa imersão Conebras, a graduação 1, que começa agora dia 1º de novembro, tá? Participe, entre em contato para saber mais informações e venha participar conosco dessa graduação, tá bom? Chegou! Eu também sou um horror para isso, meu Jesus. Aê! Mas é a tecnologia, da modernidade. Não. Eu sou da velha guarda, então, para mim... Não, tranquilo, irmão. Não, que loucura! Não, eu tenho completo domínio eu não da sei, internet. Eu acho que eu estou com voz baixa aqui. A minha está tão baixinho. Eu estou te ouvindo bem. Eu discuto muito baixinho.
Eu estou te ouvindo bem. Ah, meu Deus, mas estamos aqui, a gente está light, vamos lá conversar um pouquinho, né? Tranquilo, É tão maravilha, bom quando irmã. a gente pode se encontrar e a nossa atividade é tão grande sempre que os momentos que a gente tem com todos os tropeços desses mecanismos aí da modernidade, a gente se entende. É, Nossas ancestralidades não tinha isso e se comunicavam tão bem, verdade, irmã. não é mesmo? Então, quem quiser adquirir o livro da Conebras, é só entrar em contato com a gente, né? Nós temos o livro aqui, tá? A gente envia pelo correio, direitinho, R$ 57, já incluso o frete, né? Como eu já falo algumas vezes já, a ideia não é ser escritor, não é um livro pensando em ser um escritor ou autor de alguma coisa, mas sim com o intuito de deixar registrado a ideia inicial da Conebras, né? Então, esse é o nosso intuito quando a gente publicou esse livro. Então, a irmã Terezinha está com um tema hoje muito importante, né? Que eu, praticamente, sou bem curioso também quanto a conseguir compreender esse tema que ela vem trazer para a gente. Espero que ela consiga entrar aqui e a gente consiga conversar. Bom, gente, enquanto ela não entra aqui, o que eu posso adiantar para vocês? Se quiserem mandar alguma pergunta aqui, fiquem à vontade, tá? Enquanto a gente vai na expectativa de que ela retorne. A Conebras, Confederação dos Negros do Brasil, tem por objetivo associar a grande Irmandade Afro-Brasileira para que a gente possa, dentro de uma organização, de cada um colaborando aí com um valor mínimo de R$ 20, R$ 15, a gente vai conseguir construir um sistema educacional que vai da creche Conebras até a Universidade Conebras. Olha, a irmã voltou aqui, vamos ver se agora melhorou. Está me ouvindo, irmã? E aí, irmã? Vamos lá, sem problema. Obrigada. Estou escutando muito bem agora, ótimo. Tudo bem. Ótimo. Então, eu já li o currículo da irmã, já fiz a apresentação sim, da irmã. Eu li um pouquinho, sim. Uhum. Então, já vamos... vou reservar aqui alguns segundos para a irmã mesmo se apresentar aqui para todos que estiverem nos assistindo e para aqueles que irão nos assistir mais para frente. Pode falar, irmã. Tá bem, olha, isso é aquela formalidade que às vezes é necessária, não é? Eu quero agradecer a coisa, já participo da Conebras há algum tempo, não vigorosamente como eu gostaria, mas é um projeto que, na meu entendimento, ele é pioneiro, e se a gente conseguisse entender, literalmente, tivesse condições de participar mais efetivamente, eu acho que nós teríamos um espaço como jamais houve, né? Com toda essa vontade, esse desejo e esse esforço de transformar as nossas vidas e dos nossos futuros aí, né? Dos nossos pequenos e das gerações que virão, de forma muito mais identificada e respeitada, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui. Eu sou professora da Rede Estadual do Ensino do Estado do Rio Grande do Sul, sou nascida e criada em Porto Alegre. Vivi alguns anos, 12 anos fora do Brasil, numa missão do Ministério de Relações Exteriores, trabalhando a questão de língua e cultura brasileira no exterior. E viajei para alguns países, aqui, a Córdoba, a Argentina, foi onde eu fiquei mais. Cada desses países eu fiquei 6 anos, aí fui para a Indonésia, fui para a Tailândia, os Emirados Árabes um tempo, mas é porque meu filho estava lá, e fiz um pequeno trabalho lá junto à embaixada, e também fui para Cuba, fui observador internacional nas eleições do Mandela e do Arafat, que hoje que está na Palestina, aquele caos, aquele genocídio que estão sofrendo os nossos irmãos palestinos. É uma coisa assim, desumana, injusta e desigual, né? Tem a eles os problemas que têm, mas não justifica o genocídio que está ocorrendo naqueles países para lá, né? Jerusalém, estive lá, então, enfim. Isso é um pouquinho e eu gostaria que vocês tomassem essa minha trajetória aí, né? Não como um exibicionismo, mas como um orgulho de ter estado lá, e nós somos muito poucos a fazer essas travessias. Daí porque eu coloquei aí no nosso trabalho, né, caminhadas e travessias, né? Então, o que é essa travessia
nós afrodiaspóricos, né, os africanos de origem africana no mundo, né, e muito, muito, muito especialmente no Brasil e no Rio Grande do Sul, por onde eu transito há algum tempo. Não vou dizer a minha idade, mas eu tenho mais de meio século. Agora vocês olhem para mim e acham que eu tenho 20 anos. Tudo bem, eu vou gostar. Não, brincada, estou brincando. Mas, Tá bom. enfim, Tá, essa, então, meu trabalho. irmã, Sim. deixa eu só fazer aqui, ó. Nós temos aqui, que a produção nos preparou, uma sequência de perguntas. Pois Então, não. a nossa live, ela tem essa dinâmica. Eu faço a pergunta e a Sim. irmã responde, tá bom? E Tá bem, também pode ser. aqueles que estiverem nos assistindo podem enviar pergunta aqui que a gente Exatamente. vai Tá passando para a bem. irmã. Então, Perfeito, a tá bem. primeira questão que eu queria deixar aqui para a irmã é essa questão Sim. aqui. O que levou a irmã a escolher o tema Caminhos e Travessias contra Colonialistas? Caminhos e travessias. A palavra caminhos e travessias é todo o percurso, tudo que nós estamos fazendo hoje, né, com relação de uma educação e de uma postura e de uma política anticolonialista, né? Então, esse anticolonial, ele é o que significa, então, ser anticolonial? O que é decolonial, o que é descolonial? Porque essas são as duas palavras que estão muito em uso. Então, o que é anticolonial? O que é o colonialismo? O que é a colonização? O que é o colonizado, né? A colonização é o mercado e é o comércio, né? O colonizador é o dominador, né? Que estabelece colônias, que invade, que se apropria, que se alastra, povoando e ocupando territórios que não são deles. E isso ocorreu com a nossa comunidade, aí, com os nossos ancestrais, com os negros, com os africanos que foram confiscados do seu território, do seu habitat natural, da África, de uma forma cruel, absurda e perversa, né? Ignorando ou desconhecendo, ou desvalorizando este ser humano como se fosse como se fosse um animal. E como animal fomos tratados, nossos ancestrais foram tratados e vistos, e até hoje ainda são vistos como inferiores. Então, esta é a questão de travessias, não é? A travessia, que travessia foi essa? A travessia do oceano, a, 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 o percurso que foi feito desse confisco humano da África até esse território, que até então era desconhecido, mas que povoou essa terra que se chama Brasil, esse imenso continente, que é um continente, né, que é um país imenso, que equivale a 8.500.700 quilômetros quadrados, e com 240 milhões de habitantes, ou pouco mais, não me lembro mais quanto que é, esses dados assim. Mas nós temos um território gigantesco, né? Então, e além disso, dessa travessia, não é? O que eu falo, é todo o esforço que nós estamos falando, né, do percurso que os nossos anteriores, que os nossos antepassados fizeram, não é? Para nos delegar essa herança ancestral, que é o respeito, que é o reconhecimento desse povo africano massacrado, que veio sem querer vir, não é? E que nos deixa esse legado, que nos deixa, e a responsabilidade que nós temos de continuar esta missão, né? Esta contra-colonização. Nós temos que nos colocar contra a colonização, que hoje não é a escrava, não é de povos que vêm de outros países, não, que vêm da África, mas também a contra-colonização nossa no Brasil, né? Aqueles que têm mais e que sufocam e que submetem aqueles que têm menos. E a grande quantidade, e o número, né, o volume de pessoas, de colonizados, entre aspas, eu digo que a gente não é mais, mas a gente acaba sendo colonizado pelo capitalismo selvagem, submetido a empregos subalternos, sem acesso à educação, as crianças, e eu sou professora de sala de aula, né? E a gente vê que as crianças vão até um ponto e chega lá, quinta, sexta série, e eles já têm que sair para trabalhar. As periferias, elas não têm acesso, não é, a uma educação de qualidade, a um respeito, a uma cidadania
justa e merecida que todo cidadão, que todo ser humano tem que ter. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu coloquei aqui, exatamente para a gente pensar e refletir que travessia é essa, né, que a gente está fazendo. E o que nós temos por fazer ainda nesse percurso? Quando a irmã explica a travessia, inevitavelmente a gente acaba fazendo uma conexão com a nossa ancestralidade, né? Sim. Então, dentro dessa conexão, como que a irmã poderia definir para a gente o que Sim. é a ancestralidade? Então, tu sabe, Ig Luiz, então, o que é ancestralidade, né? Ancestralidade, ele remete a antepassado, remete à ancestralidade, né? Ele remete à linhagem, à hereditariedade, ele remete a tudo que se relaciona às nossas gerações anteriores, não é? A tradição e ao legado que nós recebemos dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós, aqueles que viveram nos séculos passados, né? E dos quais nós descendemos. E nós somos a continuação desses nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, dessa linhagem africana que chegou até aqui, né, sem querer vir, e que nos deixa toda uma história que nem sempre a gente conhece perfeitamente bem, porque essas histórias foram incineradas, não é? Essa riqueza étnico-cultural que nos originou e que nos permite ainda estudar, né, e pensar no quem somos hoje. As nossas raízes ancestrais, as nossas heranças herdadas, e que nem sempre a comida, né, a religiosidade não é nossa, das crenças e mitos, e enfim, né, que nós temos, a rica tradição cultural que nós temos, não é? Então, preservar isto é reverenciar aqueles que vieram antes de nós, os nossos mais velhos, né? E que dentro da nossa casa sempre tem alguém mais velhinho que a gente, e que contam algumas histórias. Eu quase pouco convivi com os meus avós, mas eu lembro de algumas coisas que eles faziam. Eu lembro das minhas madrinhas, por exemplo, a gente tinha madrinha mais velhas, né? E de como que elas faziam o nosso penteado de cabelo. Olha, hoje é o dia de trançar o cabelo. Isso é um legado, isso é herança, isso é ancestralidade, né? A roda de conversa que se fazia com a minha mãe, com as minhas tias mais velhas, com as madrinhas, quando elas, então, nos reuniam, nós éramos uma criançada, né, de primos e irmãos e parentes, e naquele dia era o dia de trançar, o dia de fazer bolo, o dia de fazer comida. Isso é ancestralidade, para mim. Agora, os que estão aí, quem sabe se podem até acrescentar alguma coisa nesse sentido. Essa é o que nos originou, né? Qual a importância da ancestralidade na nossa vida? Pois é. Nós estamos aqui por quê? Qual é o motivo que como é que nós chegamos até aqui? O que é que nós somos? O que nós somos? Herança ancestral. Então, a importância é essa semente que foi germinada, né, e que nos gerou, né? A importância é a preservação dessa memória, não é? Isso é importante, essa preservação e a consciência de que nós temos um legado que nós precisamos, de alguma maneira, seja pela educação, seja pela cultura, seja pela literatura, e a literatura é riquíssima hoje já, né? De preservação de memória. Então, eu acho que a importância da ancestralidade está exatamente aí, de nós não esquecermos de não esquecer. Irmã, tem possibilidade de haver consciência negra sem conhecimento da ancestralidade? O senhor, eu acho, não, eu tenho certeza que essa consciência negra vai ser mais fortificada e cada vez mais na medida em que nós conhecemos o nosso passado, né? É como diz, se quem não sabe de onde veio, não sabe o que é e não sabe para onde vai, né? Então é preciso conhecer esse passado que já mais anterior, para que a gente possa entender o que somos nós hoje nesse território
afro-brasileiro, né? E que coisas que nós precisamos trabalhar, pensar, refletir, produzir, para que a gente possa realmente valorizar, nos valorizar e valorizar aquilo que aquele legado que os nossos antepassados nos deixaram, né? Então, a importância é muito importante, extremamente importante, importantíssima, eu diria. Me diz uma coisa assim, no seu conhecimento e na sua visão e interpretação. Quando a gente fala muito em ancestralidade dentro dos movimentos negros, né? Se fala muito em ancestralidade, mas a ancestralidade, ela é um ser ou ela é algo, é cultura? Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está se referindo a pessoas, ao Zé, ao João, ao Joaquim, nós estamos nos referindo a pessoas ou nós estamos nos referindo a um conjunto cultural? O que é ancestralidade nesse aspecto? A continuidade é a continuação dos nossos avós, né? Daquilo que nós descendemos, dos quais nós descendemos, né? É a riqueza étnico-cultural, étnico e cultural, que nos originou. Então, se nós tivermos essa consciência de que nos permite entender quem somos hoje, as nossas raízes ancestrais, a nossa herança vinda da África, né? E que a gente, claro, nós fomos miscigenados, sim, nós fomos também colonizados, muita coisa europeia nós assimilamos, mas eu acho que a grande consciência negra é a gente não perder, nós não perdermos de vista e não esquecer de onde nós viemos e quem nos gerou, de onde nós viemos, o que significa esse território gigantesco, milenar, que é a África, né? Então, a África é, na verdade, aquilo que nós, de onde nós viemos, é o nosso chão, é a nossa raiz, é a nossa alma, eu diria, né? É a nossa geradora, alma, né? A nossa geradora. Exato. São os nossos geradores, né? De onde nós proviemos, né? E tudo que está dentro do nosso ser, da nossa alma, do nosso ser, até, como que eu quero dizer, até espiritual também, ele está dentro do nosso DNA, né? Tem coisas que a gente não explica. Em determinado momento aquilo aparece e como que a gente não entende o que aquilo está acontecendo conosco, né? Por que a gente está pensando assim? Por que a gente se revolta por algumas coisas? Essa memória, esse inconsciente que ficou, ele está lavrado em nós, né? Mesmo que a gente não tenha muito conhecimento, em algum momento aquilo vai aparecer, ele vai surgir, ele vai se apresentar para nós, não é? De diferentes formas, um cheiro de comida, por exemplo, que de repente nunca se comeu, vamos supor assim, não estou dizendo só empiricamente, uma feijoada, aí sente aquele cheirinho, ai, mas que cheiro bom, mas não é só da comida, é de tudo, de uma memória que está internalizada e que a gente não tem consciência mesmo, assim, né? Aquilo está ali. Eu me lembro que a primeira vez que fui na Bahia, na Bahia é outra, mas quando eu fui em Angola, a primeira vez que eu pisei um território africano, quando eu desembarquei do avião em Angola, a impressão, quando eu olhei aquele, que eu estava lá em cima, sobrevoando ainda o avião e tal, chegando com aquela emoção imensa, isso faz mais de 30 anos, depois fui outras vezes, mas esse primeiro momento eu não tinha nem noção do que era o que eu ia encontrar. A impressão que eu tive, sabe, e Luiz e pessoal que está aqui, a impressão que eu tive era de que eu já tinha estado ali. Quando eu vi aquele território, não tem edifícios, não tinha, é tudo muito, agora muito mais, mas na época em que fui, era assim, aquele plano, assim, aquelas casas que eu via do alto. A emoção foi tão grande, é como se eu tivesse voltado para o meu país, para a minha terra, não é? Então, essa impressão, assim, ela está dentro da gente, aquela memória, o inconsciente coletivo fica dentro da gente, mesmo que a gente nunca tenha pisado lá. Né? Isso foi uma emoção concreta que eu tive, sabe? E bacana. Quando eu saí de lá, eu também tive uma reação
que eu chorava copiosamente. Parecia assim que eu estava deixando tudo que era meu lá, naquele avião que eu estava voltando, sabe? Eu não queria voltar. Eu voltei sem querer vir, sabe? Então, é aquilo que está dentro da gente, aquilo que nos passam os nossos ancestrais, que está ali dentro da gente, que a gente não tem nem explicar, né? Não, enfim, essas coisas que depois que sai da nossa memória, que está dentro da nossa memória, que está dentro do nosso ser, né? É muito emocional tudo, né? Eu sinto uma emoção muito grande. Agora, quando a gente fala nós estamos conversando aqui sobre ancestralidade, sobre a importância que a ancestralidade tem na formação da nossa consciência, né? Acho que é uma conclusão que a gente chega que todo esse discurso de consciência negra, se não houver uma conexão com a ancestralidade, essa consciência está manca, essa consciência ela está vazia, ela está oca em algum momento. Então, essa consciência negra que tantos propagam precisa ter o refortalecimento do canal com a nossa ancestralidade. Com certeza absoluta. Sem a conexão com a ancestralidade, não há consequência. Aliás, não há consciência. Com certeza. É o contracolonial, né? Porque a inconsciência é a colonização que nos fez, né? Ela nos tirou a consciência, ela nos retirou a identidade. O colonializador, o colonialismo, a colonização, o colonialista, nos tirou essa... apagou, fez com que a gente não lembrasse, fez de tudo para que a gente não lembrasse, mas ela ressurge. É como o imbondeiro, né? É como o baobá. O baobá, as folhas estão murchas, parece que aquela árvore, eu tive ocasião de ver, o baobá, por exemplo, é aquela, olha para lá, parece que não tem nada, que aquelas flores são, mas as raízes, elas não morrem, e elas ressurgem de tempos em tempos. Então, eles tiraram, colonizaram, mas aquela árvore, baobá, símbolo africano, ela não morre, ela está sempre em pé. Então, eu acho que é isso que é a tal de consciência, né, que a gente, que nos foi tirada. Mas, a pouco a gente nota que ela vem ressurgindo cada vez mais poderosa, de formas, às vezes, não tão adequadas, porque consciência não é só vestir um traje, não é só pertencer a uma religião de matriz africana, a consciência não é só eu estudar a África e saber o que é, mas é ter consciência da importância dela em nós. A África está em nós, né? Então, eu acho que a escola tem que estar, a lei 10.639, de 2003, ela procurou inserir essa consciência nos estatutos que ela rege, em tudo que ela coloca, né? É retomar a África de anterior, ancestralidades, né, que estão embutidas na história da África, a cultura africana, e a nossa cultura afrodescendente aqui. O que perdurou? O que a gente conseguiu reter aqui no Brasil? E em outros países também de colonização, colonizados, né? Mas eu te falo no Brasil, que nós estamos tão perto, né, que não foi tão cruel e tanto, né, que foi um absurdo, e nós somos maioria, né? Gostemos ou não, né? Gostem eles ou não. Nós estamos aqui, nesse momento, fazendo um trabalho assim, é para nós, é para 2, é para 3, é para 10, não importa, mas a gente está trabalhando, está pensando, a gente está refletindo, a gente está, sabe, lendo coisas, às vezes menos do que a gente queria, né? Porque a nossa corrida pela sobrevivência é muito grande, né? Eu estou aposentada, então agora eu estou um pouco mais tranquila. Esse ano, Ig e Luiz, eu vou me dedicar um pouco mais, porque agora eu quero baixar um pouco a minha bola para parar um pouco, né? Para produzir, para escrever. Okay. E então, escrever. E para falar, então, parar um pouquinho, toma uma água aí, enquanto a gente roda aqui um anúncio nosso. Ok, tá certo. Ok, obrigada. José Luiz da Silva. Ele pode ser José Luiz, mas é na carta. Então, ponha um sobrenome que faça ligação com a sua origem. Tá? E nas comunidades africanas,
Toda a comunidade é pai, toda a comunidade é mãe. Todas as crianças são filhos da comunidade. A comunidade é responsável pela educação da criança. Não interessa de quem ela é pai. Por isso que as crianças, quando andam no quilombo, com todas as pessoas de mais idade por quem ela passa, ela fala, bença, tio. Bença, tia. Ela nem sabe o nome, mas ela chama de tia. Desde pequena. Esse é um conceito que a gente tem que trazer para dentro da Conebrage. Imagine uma organização com 100 milhões de associados, o que pode fazer? Esse hotel aqui, será que tem preço? Vamos perguntar. A gente conta. Nós por nós mesmos, mas não na canção, na poesia, não é criticando isso, mas é chamando que esse nós por nós mesmos seja. Pode enviar sua pergunta aqui, tá? Se você tiver alguma pergunta para enviar, manda aqui para a gente, que a gente... Eu entrei para olhar o chat, me perdi aqui, eu paguei uma coisa que não era. Eu sou um terror. Voltou. Perfeito. Okay. Irmã, vamos ver aqui o que a gente pode conversar aqui. Nós estávamos falando sobre a conexão da nossa ancestralidade com a consciência humana, a importância de conhecer o nosso passado e o nosso histórico. Como que essa conexão também pode ser feita com o futuro? O que tem que ver a ancestralidade com o nosso futuro? Pois é. Se nós agora há pouco falávamos, não é, que ancestralidade é linhagem, é hereditariedade, que é um legado em que a gente, dos nossos antepassados, é tudo que se relaciona com as nossas gerações anteriores, não é? Que a tradição, que a ancestralidade é tradição, né? Que todos aqueles que viveram nos séculos passados e do qual nós ascendemos é a continuação, e nós somos a continuação desse antepassado, não é? Então, o que ela tem que ver com o futuro, né? E aí a gente pensa, o que é futuro? Aquilo que está por vir, né? Ou que a gente batalha, ou que a gente lida, e que a gente acredita de que ele seja, que toda a nossa experiência anterior, né, ao longo dessa caminhada, nessa travessia toda, que é a travessia da África, né, que foi a passagem que os africanos, os nossos ancestrais, fizeram a travessia de um continente para o outro, e essa continuidade, né, que ela possa resultar em algo melhor para os nossos descendentes de hoje, né? Nós somos hoje aqueles que estamos sedimentando o futuro dos que virão, né? Dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos irmãos mais novos, enfim, dessa geração que está vindo e que está trabalhando, que está tendo, assim, o que nós não tivemos, o que os nossos pais, os meus pais, os nossos pais não tiveram, que os nossos tios não tiveram, as tias não falavam em discriminação racial, né? Hoje eu falo para as minhas netas, né? Hoje elas têm consciência de que muita coisa que a gente passou, que os avós passaram, que os nossos ancestrais, os nossos os bisavós delas e os avós dela passaram, bisavós, elas não estão passando, elas estão alertas e atentas para que elas não sejam humilhadas e nem desprestigiadas e nem desumanizadas, não é? Como os nossos antepassados foram. Então, relacionar isso significa que esse futuro seja nosso, construído por nós, a nosso favor, com consciência, com determinação, com respeito, com dignidade, com ética, que é uma das coisas que está faltando muito, não é? E que nos permita preservar as nossas raízes ancestrais, não é? E nós, daqui um pouquinho, já estaremos sendo ancestrais. O que nós fizemos? Então, vamos dizer assim, as minhas netas, por exemplo, as suas, não sei, os seus filhos, mais adiante, os nossos filhos, eles vão dizer, a minha avó, a minha ancestral, a Terezinha Juraci, o meu avô, Luiz, o meu pai, Luiz. Então, que esse futuro eles possam mencionar a nós como ancestrais, que fizeram algo para que eles sejam aquilo que eles são naquele momento, nesse presente deles, não é? Então, essa relação é importante. E eu estou falando hoje, por exemplo, da minha mãe, que foi lavadeira, não é?
uma mãe que batalhou, um pai operário, né, de fundição, de indústria, né, avós, tias que eram domésticas, e aí por aí vai, né. Eu fui a primeira pessoa formada que fez um curso, naquela época, ginasial, e que fez uma faculdade. Então, eu era o exemplo, aquilo me dava uma inquietação, sabe? Porque, assim, olha, me chamam de Nana na família, né? Olha lá, olha só, a Nana é um exemplo. Olha aqui, ó, você tem que fazer que nem a Nana era eu. Aí aquilo, tempos depois, começava a me incomodar um pouco, porque eu não podia sair da linha, eu tinha que estar naquela linha. Eu tinha uma responsabilidade que elas me davam. Olha a Nana, não, e elas até, algumas ficavam, porque a Nana, porque só é a Nana, porque só a Nana, aí eles até ficavam meio incomodados, os meus primos, assim, parentes e tal, e uma irmã que eu tive. E, então, porque a Nana, porque você só fala da Nana, porque a Nana. Mas a Nana foi o orgulho, né, da família. Eu fico hoje me emocionando quando falo, né, porque tem uma prima minha, diz assim, Nana, eu tenho a foto da tua formatura, eu não tenho mais, ela tem. E eu digo assim, eu quero isso, porque eu não tenho. Sabe? Porque a fotografia naquele momento, naquela época, era muito caro, e a gente não tinha, né? Então, olha, 50 anos atrás não é pouco, meio século, né? Era muito difícil, não é? Então, que eu estava lhe dizendo... Então, seria fundamental nós termos essa consciência, né, de que nós somos a ancestralidade das nossas futuras gerações. Exatamente, nós seremos isso. Nós somos e se nós é por tivermos isso que a essa importância... consciência, e se a gente conseguir formar essa consciência de que as nossas gerações têm o orgulho dos seus ancestrais, assim como nós temos os nossos, a gente Com tem que certeza. procurar fazer alguma coisa um pouco mais, né? Absolutamente, totalmente. É isto, e a obrigação, e eu digo sinceramente, sabe, Luiz, quando eu falo aqui na minha casa com os filhos, quando a gente se reúne, enfim, eu digo, nós temos obrigação de preservar essa memória. Nós temos obrigação de preservar, porque aquilo que não está registrado não existe. E sabe que as histórias contadas sobre nós, sobre a nossa vinda, sobre o que passamos ou que não passamos, quem éramos nós, e aí o que o colonialista fez, por isso que eu digo, tenho decolonial e descolonial. Eu prefiro contra colonialista, porque é contra, depois eu explico isso, né? Então, agora perdi, agora eu falei uma coisa e perdi. O que eu disse? Nós estávamos conversando sobre a importância do nosso papel para nossas futuras gerações. Desse papel, né? Então, quando eu falo para eles dessa preservação de memória, né? Então, eu tenho quilos de fotografias, minhas viagens e tudo. Isso é uma memória de uma ancestral, que diz, olha, a minha avó, a minha bisavó, que mais adiante vai ter, olha aqui, a travessia, isso foi a caminhada da minha avó, ela esteve aqui, esse orgulho negro, esse orgulho, essa consciência de negritude que não sofreu o que os outros mais ancestrais anteriores não puderam ter, mas que essa ancestralidade mais recente teve, né, e está tendo hoje, né? Então, os meios de comunicação são maravilhosos, mas são perversos também. Né? As mentiras isso que eu queria dizer, as mentiras, não é, que inventaram a ocultação da verdadeira história e que a gente revela hoje, a gente descobre, a gente fala, a gente publica, o senhor mesmo tem livros que fala coisas aí incríveis sobre tudo do que era, né, dessa história negra, não é? E, então, isso nós temos que, esse registro tem que estar em nós, e tem que estar escrito, porque as nossas sociedades africanas eram ágrafas, ainda são algumas, muitas, né? Então, elas não escreviam, e tudo era a questão da oralidade, que eu acho maravilhosa, eu adoro trabalhar com a questão da oralidade. Mas essa oralidade hoje, ela está registrada em vídeos, como esse aqui, ó, ela está registrada em livros. O Negro Bispo, né? Era um ancestral maravilhoso, este homem. Fantástico, adoro ele. É demais, eu comprei 3 livros dele, tem mais, mas eu não pude, porque agora encareceu demais. Antes a gente comprava diretamente com ele e era barato. Hoje o pessoal se apropriou da história e vende caríssimo, mas esses livros eu tenho que deixar aqui na minha biblioteca, entende? Sim.
Perfeito. Uma outra questão aqui, irmã, para a gente avançar um pouquinho. Tem um conceito que eu gosto muito e eu queria ver a opinião da irmã sobre isso aqui, ó. Qual o sentido da citação? Quando não souber para onde ir, olhe para trás. Que é exatamente isso que nós estamos falando desde que o senhor está perguntando e está tentando questionar para refletir, né? Para que a gente possa pensar e repensar. Voltar para trás é como assim, eu nunca me esqueci de um exemplo que uma pessoa, eu estava num congresso em Nova York, e aí nós estávamos numa roda de conversa com pessoas africanas e tal, eu fui uma das, eu fui uma pesquisadora, eu fiz parte de um grupo de pesquisadores negros da Medgar Evers College de Nova York, por 5 anos, mais de 20 anos atrás, mas foi uma experiência fantástica. E aí um dia eles disseram assim, um deles, que era o Hassimi Maiga, que é do Mali, e ele dizia assim, e falando a propósito disso que o senhor me perguntou agora, nós nunca podemos, quando estamos numa estrada, nós nunca temos que deixar de olhar para o retrovisor, o caminho que nós percorremos, aquilo que ficou lá atrás. E é essa a imagem que eu tenho dessa... Se eu não sei para onde... Como é que o senhor disse? Se eu não sei para onde Quando não souber para onde ir, olhe para trás. Se eu não sei para onde ir, se eu não sei para onde ir, eu olho para trás. E é exatamente isso. Se eu olho para trás, o que já passou? Para onde é que eu vou agora? A partir de lá, de onde eu saí? Né? Meu ponto de partida e meu ponto de chegada. Né? É infinito. Se o senhor olhar bem, essa estrada não tem fim, né? Claro, a gente tem uma meta, eu vou percorrer a estrada de Santos, não, né? Eu sou de vocês aí, que há anos eu não vou, mas essa estrada de Santos é longa, aquilo é a estrada das curvas do estrada de Santos, mas o senhor sabe que o senhor vai para frente, mas aquilo que o senhor deixou lá, de repente o senhor tem que voltar para reconhecer alguma coisa, ou, né? No retorno o senhor tem que voltar, tem que passar por ela de novo, né? Então, buscar essa informação lá de trás. Eu acho que isso é a grande importância que a gente tem de reconhecer e de não perder de vista aquilo que nos deixaram, aquilo que a gente passou. Porque isso é sedimentar a nossa história. Perfeito. Voltando um pouquinho nessa questão aqui, ó. Nos fale um pouco sobre o seu entendimento dos efeitos desastrosos do colonialismo. da colonização sobre a escravização negra. Sim. Como foi esse efeito na sua visão? É um efeito destruidor, né? É um efeito devastador, né? Porque a colonização, o que é colonizar? O que é ser colonizador? O que é a colônia, né? A colonização nada mais é do que um mercado, um comércio, e é aquela apropriação de um território que não era dele, dentro dessa colonização perversa, porque a gente pode colonizar uma terra, né? Fazer um grupo de colonização, mas de colonização saudável, de educativa, né? Não é bem a colonização, mas de agrupamento, de a gente se alastrar como povo, né? Povoar um território, mas não com a intenção de retirar tudo, mas de agregar coisas a ele, né? O quilombo, por exemplo, é uma colonização de um território. Ele não é colonização, é a apropriação de um território que é dele, se apropriar, próprio dele, e que traz outras pessoas para trabalhar ali dentro, né? Juntos, em coletivo, né? Então, eu acho que o grande dano causado foi a submissão, né? De tornar dependente economicamente e culturalmente um povo, uma comunidade, né? Então, quando se nega a autonomia desse povo, isso é devastador, né? Quando ele não tem autonomia de gerar sua própria renda, de viver do trabalho que ele produz, daquilo que ele produz, não é benéfico, é devastador. Então, para mim, eu acho que a grande nocividade é desconhecer ou não ignorar o pertencimento e ignorar a propriedade de quem trabalha, né? Então, foi o que aconteceu. Trabalhava, e aí tem a lei
do ventre livre, a lei do sexagenário, quando o escravizado atingia uma certa idade, ele já tinha trabalhado além da conta, tudo que não, e não podia mais trabalhar. Então, ele descartava. Isso é devastador, né? Não tinha salário, não morava naquelas condições péssimas e terríveis da escravização. Então, é devastador. Na minha opinião, não, é o que a história conta e é o que nós sabemos, né? E que é real. Ninguém mentiu sobre isso, né? Essa submissão de tornar dependente econômica e culturalmente, né? Cada um desses... O pior efeito do sistema colonizador é econômico ou psicológico? Também, ambos, tudo que possa imaginar, dependência econômica, cultural, psicológica, de dignidade, perda de dignidade, né? Enfim, né? De não se sentir pertencente, o pertencimento, de não saber, ele saiu da sua terra e não teve outra, né? Anos, muito tempo depois, décadas e séculos depois, foi que eles começaram a ter essa noção de pertencimento, porque não tinha a sua terra, não tinha a sua enxada, não tinha a sua família que foi dizimada, bota filho para um lado, filho para outro, mata um, mata outro, isso é cruel, né? Essa crueldade é incrível, né? Então é devastador, perverso, e que persiste até hoje, com os traumas que essa escravização ocasionou nos nossos ancestrais, né? E que passa para a gente de alguma maneira. Quando se lê a história, a gente fica muito revoltado, né? A gente Será que no fundo, a gente briga pelo reparo da descolonização econômica ou pelo reparo da reestruturação psicológica? Eu acho que a gente briga de fato? Eu acho que nós brigamos por tudo isso, né? Porque isso é nosso. E a gente tem o direito de recuperar minimamente algumas coisas. O econômico nem se fala, né? Porque nós não temos direito aos salários iguais, um salário digno. Olha o que é hoje aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, foram descobertos não sei quantos fazendas, quantos espaços, lugares em que eles estavam trabalhos análogos à escravização, à escravidão. Eram mais de 60 pessoas, 30 num lugar, 30 no outro, em péssimas, humilhantes condições desumanas, sabe? De não ter uma cama adequada para dormir, não ter sanitário, não ter em péssimas condições de habitação, sem roupa, sem banho, escravizados, literalmente escravizados, né? Hoje, 2024. Então, isso aí é uma realidade incontestável, né? Então, o psicológico, imagina, pessoas desse século, né, né, 2024, 2020, sofrendo as atrocidades que sofreram os ancestrais no longo na época da escravização, né? A escravização antes da abolição, né? Então, né, veja que tudo contribui para que e não ter a força, vamos dizer assim, tem as leis, mas essas leis não são cumpridas, as leis são ignoradas, e aí eles levam essa pessoa com promessas de 1000 coisas, e isso não é cumprido, eles simplesmente ignoram a lei, né? Então, todos esses aspectos estão relacionados a essa perversidade colonialista, né? De hoje, moderna, colonização moderna. Irmã, tem uma questão aqui que foi colocada por uma pessoa que está nos acompanhando, que é um adolescente. Eu vou pedir para a irmã voltar nesse tema aqui que ele colocou, porque eu acho que ele está perguntando quase que em causa própria, né? Sim. Porque ele é um adolescente ainda. Ele diz assim, ó, como explicar para a nova geração sobre nossa ancestralidade? Faz sentido a pergunta dele. Acho que quando a gente conversa com os nossos novos, com nossas crianças... Que idade que tem ele? O Marco Aurélio tem que idade? O Marco Aurélio está com um pouco mais de 20. Aham.
Mas é um Tá. novo ainda nessa área de... Ele está tentando Sim, ele buscar entender. isso. Ah, a gente tem que fazer um curso para essa juventude, hein, Miguel Luiz? Temos que Sim. fazer um curso para eles, né? Nós estamos fazendo aqui letramento racial. Então, dentro do letramento racial, eu faço uma atividade nesse grupo lá sobre a questão da ancestralidade, né? De que maneira, o que é ancestralidade, como é que essa ancestralidade é importante. Essas perguntas todas que o senhor está promovendo aqui, isso tudo entra dentro do nosso curso, sabe? É muito bom, tem uma formação sobre isso, né? E é como eu falei ainda há pouco, né, o Marco Aurélio, é esse legado, como explicar para a nova geração sobre a nossa ancestralidade, é exatamente procurar esses recursos, tem muito texto, eu acho que o senhor até poderia, depois eu posso passar, o senhor deve ter aí também, sobre a questão da ancestralidade, né? Textos bem simples e bem objetivos e diretos sobre o que é esse legado dos antepassados. Então, ancestralidade é o legado dos nossos antepassados, tá? É tudo que se relaciona com as nossas gerações anteriores. E aí, então, vai na sua casa, na sua família, dos seus parentes, e ver quem foi meu avô, quem foi o meu pai, quem é o meu tio, quem é a minha tia, quem é a minha madrinha, a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, a mãe do meu tio, o irmão do meu pai, o irmão da minha mãe, o irmão da minha tia, toda essa rede, não é? Essa rede, esse legado é antepassado, né? Não é ancestralidade, quer dizer, ancestralidade é aqueles que nos deixaram, mas o antepassado é aqueles também que até podem estar vivos, mas que fazem parte de uma geração diferente da minha, né? Então, nossos ancestrais, todos aqueles que viveram em épocas passadas e dos quais nós descendemos. É a continuação dos nossos avós. Nós somos isso. Então, como é que vai explicar isso para a geração futura? Né? Sobre a nossa ancestralidade? É cada um verificar na sua família e parte daí, quem é que foi meu avô? Onde é que moraram meu avô? De onde é que veio isso? E o nosso sobrenome, de onde é que veio? Qual é a cidade que morava? Como é que eles chegaram aqui, se é Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o quê? Como é que nós chegamos aqui? Onde é que está a raiz da nossa família? Quem é o primeiro, antes do meu avô? Essa linha, essa genealogia, né, da nossa família, isso é buscar a resposta de entender essa ancestralidade através daquilo que nós herdamos e como que nós chegamos hoje tentando recuperar essa história, né? Recuperando história. A nossa história primeiro, a mais próxima. Depois a gente vai ver de todo o resto, mas vamos recuperar dentro da nossa casa. Ok. Eu acho que isso é importantíssimo. Muito importante mesmo, mano. Por que e para que devemos descolonizar nosso pensamento? Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Qual é a tendência se nós não fizermos isso? Descolonizar. O que é descolonizar? Né? O que é a gente descolonizar? A descolonização é a colonização, né? Então, o que é descolonizar? É fazer com que essa colônia não nos atinja, fazer com que tudo aquilo que nos colocaram na mente, ela seja desfeita, que a gente tenha opinião própria, que nós tenhamos maneira própria de pensar, de existir, não é? A decolonização é a contraposição à colonialidade, né? A descolonial é a contraposição, é o que está contrário, é a contraposição ao colonialismo. Então, descolonizar é não permitir nos sermos entrar na nossa mente, né? É contraposição à descolonização. A contracolonialidade é centrada na prática e na vivência. Então, contracolonialidade, que isso que eu falo, é centrada na prática e na vivência que a gente tem, não é? Hoje, quer dizer, eu não quero fazer aquilo que o senhorzinho fazia para mim, aquilo que fez para os meus ancestrais, a gente ter autonomia, ter independência, ter como é que eu digo, respeito
ter identidade, ter cidadania, né? É uma forma de defender a contracolonialidade, é uma forma de defender os territórios, nossos territórios tradicionais, os nossos símbolos, as nossas significações, os nossos modos de vida. Isso é contracolonialidade, né? Descolonizar é isso também, né? Qual a Enfim. diferença que a irmã coloca entre colonialista e colonialismo? Tá. Colonialismo, né? O que o senhor quer? Colonialista. É nominar as nossas trajetórias. Então, o colonialismo é aquilo que nos impede de termos a nossa identidade. Aí o senhor perguntou colonialismo e... Colonialista. Tá, aquele que pratica o colonialismo, aquele que nos tira os direitos, aquele que ocupa o nosso território, aquele que se apropria e nos submete um povo, né? Ele se alastra, ele povoa, ele ocupa. Esse é o colonialismo. Né? O colonizador é isso. Né? Ele se apropria, ele invade. Né? Então, o território não é dele, que aconteceu com o Brasil. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, ele se apropriou dessa terra, que já tinha dono, que eram os nossos originários, os povos originários, o indígena, que a gente chama também, não é? E submete aqueles que eles subvertem, que eles retiram da África, e fazem ocupar esse território e colonizar para eles, produzir para eles, violentamente. Escravizar, né? Então, quais os principais desafios enfrentados na preservação da ancestralidade nas sociedades contemporâneas? O que é mais difícil para preservar a ancestralidade? Os desafios olha, eu digo assim, esse, por exemplo, o que o senhor faz dentro o objetivo da Conebras, esse é um desafio anticolonialista. O senhor nós queremos, o grupo que está, nós queremos o quê? Uma educação, uma consciência, né, de que nós podemos formar a nossa própria educação com nossos valores, criados por nós, de acordo com as nossas com os objetivos de crescimento e de valorização negra dentro desse território brasileiro, independente dos governos. Autonomia, né? E é isso que a Conebras, para ver, nós por nós, né? Quer dizer, se a gente conseguisse ter essa consciência de que o território é nosso e que nós podemos, como é que eu vou lhe dizer, e que a gente pudesse, claro que a gente não tem dinheiro, mas nós por nós, se nós nos reuníssemos numa grande reunião, de um grande coletivo, nós formaríamos, como o senhor disse, os Estados Unidos tem 200, sei lá, 300, não sei quantas universidades negras fundadas por negros, criadas por negros. Nós só temos aqui, parece que tem mais uma outra, não sei qual é, mas aquela da Palmar, como é que chama? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. E tem mais outra, parece que também tem aí, não sei, mas não chega a ser uma universidade. Tem um grupo de faculdade, coisa assim. Quer dizer, a Conebras pode ser uma grande instituição universitária, não é? Sim. Pode ser criada a partir dessa base, desses pilares aí de concepções de contracolonialismo. Na verdade, o que a Conebras está fazendo é estabelecer uma visão estabelecer uma visão e uma proposta anticolonialista, né? Que a gente não precisa submeter a partido político, em princípio. Não é? Isso é anticolonizar, porque o partido político submete a isso, aquele outro. Quantos mil tem? Não sei quantos partidos tem nesse país, é uma quantidade danada. Um tem 10, outro tem 20, outro tem 50, outro não sei o quê, brigam entre si, se é direita, se é esquerda, se é centro, e a própria esquerda
também está dividida, então é complicado, sabe? Não Acho que sei. quando a Conebras se propõe a ser algo sem depender de ninguém, ela está Uhum, sendo anticolonização, né? uhum. Né? Com Ela certeza está absoluta. funcionando contra É qualquer contra, imposição. exatamente, sem qualquer dependência. Mas a dependência, nós teremos autonomia e independência quando nós nos reunirmos num grande coletivo consciente Sim. de uma proposta unitária, unitária que eu digo coletiva mesmo, de uma proposta de coletividade, como foi do Abdias Dias, que é os quilombos, né? Os quilombolas. Os quilombos não, o movimento quilombista, né? A proposta era essa, que nós estivéssemos um grande território e que todos contribuíssem para aquilo que é. O cooperativismo é isso, né? O cooperativismo real, original, que hoje não é mais, muito pouco, né? Pouco se tem, porque aí os grandes, porque na verdade o cooperativismo surgiu de pequenos produtores que se juntaram e conseguiram fazer as suas coletividade, usar os insumos, usar o maquinário todo para um grupo de pequenos agricultores, e que usavam, um usava o mecanismo do outro, e isso fortificava o grupo. Olha, hoje eu tenho uma roçadeira, vai para lá, e outra roçadeira vai para cá. O princípio básico do cooperativismo era esse. Mas aí, no fim, acabou, os grandes acharam que está muito bom, então resolveram, os grandes latifundiários começaram a se inserir dentro do cooperativismo, que é para tirar proveito, e aí entra já os subsídios governamentais, que auxiliaram muito nisso, mas para os pequenos produtores não tem, né? Muito pouco. Eles não tratam igual. Então, agora, isso é possível voltando aqui a essa questão que é fundamental para a gente enquanto movimento, que é restabelecer a nossa conexão com o epistemicídio que sofremos no apagamento da nossa história. É possível uma conexão com a ancestralidade sem passar por uma fusão religiosa? Eu acho que sem passar por quê que o senhor falou? Por uma questão de religião, sem passar pela religião. É possível fazer essa religião é um rito. Agora, religiosidade é outra coisa. Então, eu penso mais da religiosidade está dentro de nós. A religião é uma criação, né? Então, eu acho que não depende, se nós temos religiosidade, é uma coisa. Eu acredito nos meus orixás, eu acredito na série das simbologias que a minha religiosidade de matriz africana me permite. Agora, a religião é como que essa crença, ela é professada assim, o assado tem 1000 aí, né? Agora, eu acho que isso não a religião, essa religião como a gente entende como templo, mas a religiosidade como crença interna da gente, né? De acreditar que existe um ser maior, esse ser maior vai ser para mim, para o senhor, talvez nós temos diferentes concepções de uma mesma entidade, né? Podemos ser diferentes, né? Pode ser diferente, mas eu acho que essa concepção, ela também vai passar por isso, mas eu acho que agora perdi a primeira início da sua pergunta, que foi... Qual que é a conexão? Se é possível estabelecer uma conexão com a nossa ancestralidade sem passar pela fusão religiosa. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, irmã, existem religiões que negam a existência de uma possível conexão com alguém que já morreu. Pois é, mas aí entra na espiritualidade, né? Aí eu acho que isso entra na espiritualidade, né? O espiritismo, o kardecismo, vai depender da concepção que eu tenho do que é morte, né? E cada um desses grupos religiosos vão dizer, por exemplo, no espiritismo a gente volta, dentro da matriz africana a gente volta para a gente quando morre uma pessoa dentro que é de matriz de africana, ele voltou para casa, ele volta à sua terra, ele está voltando para casa, ele não está morrendo, ele não acabou ali, ele voltou para casa, né? Agora, outros vão para o céu, por exemplo, dentro da religiosidade do catolicismo, vai para o céu, né?
Olha, eu vou para o céu, onde é que é o céu? Né? Então, diante desses diferentes retornos, todos eles retornam para a ancestralidade? Eu acho que a ancestralidade depende da religião. Cada um volta para ele. Como é que a gente Porque vai fazer o ser humano é um só, o ser humano independe de religião, no meu entendimento. Né? Então, eu acho que quando o ser nós falamos humano... do movimento negro, a importância da conexão com a ancestralidade, tendo a nossa irmandade estando em diversas religiões múltiplas e diferentes, como que a gente vai coordenar o encaminhamento da nossa irmandade para se conectar com a ancestralidade, se em muitas religiões não existe possibilidade dessa conexão? Eu estou querendo trazer essa quebra e essa Entendi, mas isso aí é complicado, Iglis. Isso aí você me bota numa saia justa, porque como é que a gente vai atuar na concepção de religiosidade, de religião e a ancestralidade, sabemos que está aqui, é isso, né? Aqueles que viveram antes, aqueles que nos deixaram um legado, aqueles que nos deixaram uma tradição. Agora, quem conhece e quem sabe e que respeita a sua própria ancestralidade, a concepção vai variar de acordo de onde é que ele se coloca enquanto crente de alguma religião, digamos assim. E em que estágio está a sua religiosidade. Aí vai ser um caos. Agora, no momento que eu prezo os meus ancestrais familiares, eu estou dentro de uma conexão com a ancestralidade, independente da religião que eu professar. Porque os nossos ancestrais não tinham religião. Não era religioso. Não havia religião. Tinha religiosidade, crenças na natureza, enfim, isso aí a gente tem toda a história das religiões que falou isso. E dentro daí eu tenho um livro aqui que é importantíssimo, não é? Os Eleuá, uma coisa assim, entende? Então, isso aí é complicado, a gente tem que fazer o nosso trabalho. O senhor está querendo me fazer eu pegar ratão. Vai depender muito, qual é o foco da ancestralidade? É retomar, recuperar, não redimensionar, mas trazer para mais perto da gente essa conexão com aquilo que nos gerou, com aquele ser, com aquela energia, digamos assim, humana, esse humano que era, né, e que nos gerou, e que trouxe tudo isso, que nos deu esse legado, a comida, a dança, a capoeira, enfim, tudo que está aí, né? O samba, a música, né? A forma de ser, da gente ser, pintura, todo cheio de... Eu agora estou com um pouco hoje. Mas eu fui botar o meu turbante, que eu estava sem turbante, mas eu não faço live sem turbante. Legal. Nossa, olha que interessante, né? Nós conversamos hoje bastante sobre a nossa importante conexão com a nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, a gente estabeleceu uma conexão com as nossas próximas gerações, no sentido de que nós somos os ancestrais das próximas gerações. Né? Então, se nós buscarmos o valor, se nós estamos na luta para buscar valor na nossa ancestralidade, recuperar isso, né? Vai também a reflexão de que nós temos que também gerar valor para as nossas futuras gerações. Exatamente. Exatamente. Aí está o ponto, eu acho que fundamental dessa nossa conversa de hoje, não é? Sim. Nós temos a obrigação, o dever. Me faltou a palavra que eu queria colocar, que eu não sei qual é. Nós temos a obrigação, o dever, está me faltando a hombridade. Missão, não é isso? Seria missão? Eu não gosto de missão, que parece que é obrigação. Eu digo, nós temos eu não tenho obrigação com nada. Sabe? Eu tenho obrigação, eu tenho dever, é um dever. Né? É um dever, eu acho, interior, ancestral, até vou botar aqui. Né? Volta no ancestral. Volta, vê que a gente não foge dela. Nós não fugimos. Tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte agora. Pedir para a irmã tomar mais uma água, daí a gente já vai para o último bloco, onde eu vou fazer um ping-pong com a irmã. Mas cuidado para não cair, hein? Mas o pessoal aí não vai falar, hein? Eles não vão falar, ninguém vai falar nada.
As perguntas que eles colocaram eu já expus aqui, já teve alguns comentários, sim, que eu coloquei. Né? Tá aqui o José Moreira, muito bem lembrado, o exemplo do Nego Bispo como ancestral de todos nós. Sim. Né? O José Carlos deixou aqui parabéns, Conebras, pela entrevista. Quem está aqui também? A Guida Martins. A Guida, minha amiga querida aqui de Porto Alegre. Essa é uma griot, meu Deus do céu. Não tem idade para ser griot, mas é uma pessoa que... Nascimento deixou aqui boa noite, gente linda. O Marco Aurélio deu uma resposta aqui, exato, acho que para uma resposta que a irmã deu. Então, a gente compartilhou algumas mensagens aqui. A Guida é minha amiga de décadas. Obrigada, Guida. Obrigada. Maravilha. Nossa. Toma uma água e vamos para o bloco final, onde vai ser um ping-pong com a irmã, hein? Deixa eu só colocar aqui, ó, aproveitar a Guida aí. A Guida tem uma ancestral que, recentemente, a mãezinha dela, de 100 anos, já está completando 100 anos agora, e era uma ancestral que faleceu, a Guida. A Nádia, que é a irmã dela, é dentista. A Guida é uma pessoa extraordinária também, formada, engenheira, é tudo gente de ponta aqui de Porto Alegre. Maravilha. Ok, eu agradeço. Tá bom, tomar aguinha, tá bom. Vamos pro ping-pong, vai tomar água. Tá bom, tá certo, obrigada. Tá pronta? Sim, tranquilo. Então vamos lá. Ó, é sem comentário. É só para responder o que eu perguntar, sem fazer comentário. Tá. Abdias do Nascimento ou Milton Santos? Desculpa, como é que é? Escolhe entre Abdias do Nascimento ou Milton Santos. Olha, são duas gerações diferentes. São duas... Não, mas eu tenho... não, mas aí não dá. Nossa! Não, é um ping-pong. O Abdias, vamos ver assim, ó. O Abdias, dentro da nossa concepção de ancestralidade, eu pego o Abdias. Tá. Lélia Gonzalez ou Dandara? A Gonzalez. Lélia Gonzalez? Eu acho que sim. Zumba ou Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares. Meu filho se chama Zumbi. Preto ou negro? Eu pego preto. Padinho Cícero ou Padre Júlio Lancelotti? Matinho Cícero, né? Padre Cícero. Deixa eu botar a tua aqui. Eu pego o Padre Cícero. Ok. Chico Mendes ou Ailton Krenak? Krenak. Eu pego Krenak. Destino ou planejamento? Eu acredito no destino. Malcolm X ou Martin Luther King? Não, mas isso aí é... Não, sem comentário. Malcolm X ou Martin Luther King. Eu peguei lá Martin Luther King. Embora eu tenha estado com a filha dele nos Estados Unidos, Nova York, nesse encontro lá dos pesquisadores, eu tenho uma foto, vou lhe mandar, minha com a filha dele naquela época. Mas eu pego o Martin Luther. Luiz Gama ou Charles Anjo 45? O quê? Charles Anjo 45. A Luiz Gama. Luiz Gama. Vida no interior ou na cidade? Interior. Eu gosto do interior. Eu acho que é lá que a gente planta e colhe. Quem é a senhora em 2 palavras? Eu sou uma mulher que não tem sossego. Chega, já passou. Já passou. O que vai estar escrito na sua lápide?
Resistir e persistir. Ok. As suas últimas palavras, não para a lápide, mas da live agora. Tá contigo. Encerra a live. A lápide vai demorar. Ô, Guida, eu vou ficar até os 100 anos. Eu estou dizendo para minha amiga Guida aí que eu vou ficar até os 100 aqui. A galera aqui vai ter que me aturar. Encerra a live, então. O que eu digo? O quê? Encerra a live. Tá, mas eu tenho que dizer o quê? O que você falou? Quiser. O que você quiser. Bom, você fecha. Muito contente, adorei estar aqui, foi maravilhoso, lhe agradeço demais. A minha admiração pelo senhor é muito grande, de muito tempo, não é? Agradecer às pessoas que estavam aqui, e muito especialmente a minha amiga Guida, que tem um ancestral recente na família, não é? As nossas andanças, caminhos e travessias, que elas não param, são incessantes, e que a gente não pode desanimar de seguir em frente e nunca esquecer de olhar para trás, olhar no retrovisor, porque o que nos comanda na vida é aqueles que chegaram antes de nós, respeitar os mais velhos, né, aqueles que chegaram antes de nós, e nominar, e prestigiar, e dar crédito a esse trabalho que os nossos anteriores, que os nossos mais velhos fizeram, e esses mais velhos nossos que estão fazendo ainda. Então, que esse respeito pelo mais velho seja cada vez mais evidente, que eles realmente, e que essa juventude não tenha, e que a intelectualidade não tenha a soberba de querer saber tudo só através da teoria, e que elas busquem realmente o que está escrito, a prática, as vivências e escrevivências, como diz a Conceição Evaristo, da nosso povo e da nossa comunidade, e de todos aqueles que estão escrevendo em prol de um futuro com referências ancestrais legítimas. E me parece que a felicidade é ter meus filhos todos, né? O Daquir, Camilo e Zumbi, o pai deles, o Paulo Roberto, e as mães que eu já não tenho mais. Não tenho pai, não tenho mãe, e nem irmão. Então, essa orfandade né, também me balança um pouco, mas essa luta que eu tenho tido durante todos mais de meio século, ela me conforta. Muito obrigada por tudo, e por todas. Obrigado pela senhora existir. Tchau. Obrigada. Não vai fazer a foto? Não tem foto, não. Quem viu, viu. Obrigada. Passou rápido, né? Um abraço a todos aí, obrigada. Tchau. Em prol da igualdade. O som do tambor traduz liberdade e vai ecoar por toda a cidade. Meu canto em Jexá é a identidade de um povo africano em prol da igualdade. Negra mãe África, me dá seu bastante, propaga teu canto, pois ele é